Boa noite, queridos irmãos. Hoje eu vou falar do livro de Romanos na Bíblia, capítulo 8, a partir do versículo 31 e 39. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Você vê, amados, a gente passa tanta luta, né, em ser cristão, ser de Cristo. Por isso que ele pergunta aqui, ó, no capítulo 20, no capítulo 30, no capítulo 8, no versículo 35, diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, amados, ele faz essa pergunta. Mas Deus também ainda fala assim, ó: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Deus. Por isso que não devemos deixar nada nos separar do amor de Cristo. Porque Paulo mesmo, ele se alegrava nas tribulações. Ele estava ali passando perseguição, fome, e para ele aquilo era peso de glória. Porque na verdade né? Se você ler, interpretar a Bíblia aqui direitinho, esse capítulo de Romanos, você vai ver que quanto mais tribulação você ter, mais bênção você vai receber. Porque você já prestou atenção que às vezes você vai para a igreja e aí quando você está perto de receber uma bênção, começa uma luta que você pensa que você não vai aguentar. Dá vontade até de sair da igreja, não é verdade? Por que você está passando aquela luta toda? É porque tem um peso de glória. Aquela luta toda é porque você tem uma bênção para receber e você está passando por aquela luta, porque depois da luta vai vir a vitória, vai vir a bênção. Porque também não tem vitória sem luta. Não tem como você vencer se você não lutar. Então, também ele fala aqui assim, ó, no versículo 39, 38, do capítulo 8, versículo 38 de Romanos, diz assim, ó: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você vê, né? Todas essas coisas não é maior do que o nosso Deus. E no capítulo 31 ele diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, nós somos justificados por Jesus Cristo. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. A gente passa por toda essa luta, mas tem um grande eu sou intercedendo por nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele está conosco, amado. Então, quando você estiver na igreja, se você estiver buscando a Deus e você estiver numa grande tribulação, só se alegra, viu? É sinal que você está agradando a Deus e o inimigo está furioso com você. Agora, quando você está na igreja que está tudo muito tranquilo, sabe? Não tem ninguém, não tem nada, quando você não está passando nenhuma tribulação, desconfia, porque não tem nenhuma bênção para você receber. Mas pelo menos, eu penso assim, porque comigo sempre foi assim. Quando tá tudo muito assim, não tem tribulação, não tem nada,
eu até desanimo. Eu falo assim, poxa, não está tendo tribulação, não tem bênção para me receber, não. Mas quando eu vejo aquela tribulação, é tanta gente fofocando, inventando mentira, caluniando, falando, como diz o outro, as inimigas, falando contra a gente, mesmo que eu não tenha inimigo, né? As pessoas que não gostam. Quer dizer, você sabe que sempre o inimigo vai usar alguém, entendeu? Então, quando você vê alguém falando de você, inventando calúnia, e você tá ali certinho buscando a Deus, você não tá andando no caminho errado, você tá ali certo com Deus, mas você tá enfrentando tanta perseguição. Eu me alegro, nesse horário eu chego na igreja sorrindo, porque eu falo assim, porque eu olho para Deus e falo assim, eu sei que eu tenho uma bênção para receber, entendeu? Então, amados, é o que eu falo para você. O próprio Paulo, ele falava que nas perseguições ele se alegrava, porque ele sabia que o peso de glória ia ser muito grande para ele, entendeu? Mas a gente, para ter esse nível espiritual de entendimento, só lê na Bíblia. Porque senão você não vai conseguir compreender as coisas de Deus e você não vai conseguir olhar com os olhos espirituais, entendeu? Porque para a gente entender tudo isso, você tem que ter olhos espirituais, entendeu? Então, amados, uma boa noite, fica com Deus, Deus abençoe.